Manos e manas, uma das realidades que aprendemos acerca da Trindade é que, sendo Deus um único ser, mas que se auto-revela em três pessoas distintas, esta realidade nos mostra que as distinções entre as pessoas da Trindade não as tornam separadas entre si. Por exemplo, se Deus na pessoa do Pai é amor, Deus é amor, diz a Bíblia na 1 de João 4,8, Jesus Cristo Deus na pessoa do Filho é amor. Jesus é quem diz sobre si mesmo: ninguém tem maior amor do que aquele que é dar a sua vida pelos seus amigos. João 15,13. E sem dúvida, o Espírito Santo, sendo Deus, também é amor. No seu apelo aos cristãos de Roma, Paulo escreveu: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Romanos 15,30. Isto para não falar da declaração maravilhosa do mesmo apóstolo sobre o Espírito Santo, quando disse: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8,26. E o que são esses gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, que não a manifestação do amor de Deus por meio do Espírito Santo? As três pessoas do Deus único têm suas características em relação à minha e à sua salvação. Mas vejam como estas características estão juntas nisto. Deus, na pessoa do Pai, foi quem criou o plano e a maneira para que eu e você fôssemos salvos. E isto tem a ver com a cruz. Deus, na pessoa do Filho, executou este plano para que eu e você fôssemos salvos. E isto tem a ver, obviamente, com a cruz. Deus, na pessoa do Espírito Santo, é quem me convenceu e convenceu a você que por minha e por sua causa houve uma cruz. As três pessoas de Deus é que tornam possível que eu e você possamos orar. Na pessoa de Deus, como Pai, na pessoa de Deus, Pai, Deus nos ouve. Por isso, quando oramos, nós nos dirigimos ao Pai. Nossas orações devem começar falando com o Pai. Nosso Deus e Pai, normalmente até dizemos isto, né? Na pessoa do Filho, Jesus, nesta pessoa do Filho que é Jesus, as nossas orações podem ser feitas, podem chegar ao trono de Deus, como Pai, e só pode acontecer porque Jesus é o nosso mediador, o mediador único entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Na pessoa do Espírito Santo, nossas orações se tornam compreensíveis. Por isso é que ele é o Espírito Santo quem intercede por nós. Afinal, nem como orar, né? Nós sabemos, está lá em Romanos 8,26. Também é maravilhoso perceber. É maravilhoso perceber que quando oramos, Deus na pessoa do Pai é quem nos dá forças e coragem. Isaías salmodiou: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Isaías 12,2. Quando estive na cidade de Lutero, Wittenberg, eu estive então no lugar para o qual ele estava indo na ebulição da reforma, quando lhe pararam para avisar: volte ou você será morto em Wittenberg. Ao que ele respondeu: mesmo que todas as telhas das casas de Wittenberg se transformem em demônios, eu irei lá. Lutero insistia em dizer: Deus é quem me dá forças, Deus é quem me dá coragem. É maravilhoso perceber que quando nós oramos, Deus na pessoa do Filho é a nossa companhia. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco, Deus com a gente. Eu gosto muito de falar Deus pertinho da gente. Então, por causa de Jesus, quando oramos, nós não oramos a um princípio, nós não oramos a uma ideia, nós oramos, nós falamos, nós conversamos e, quando preciso, nós choramos com alguém que em Jesus Cristo está na estrada com a gente, está no quarto com a gente, está na vida com a gente e está na morte com a gente. Quando eu estive na abadia de Westminster, logo na entrada
vi o túmulo de David Livingstone. Lá os túmulos são colocados no chão da igreja, da abadia, não é? Então você passa por cima deles. Então logo que eu entrei, estava lá a sepultura de David Livingstone, o missionário e explorador geográfico congregacionalista escocês, um dos maiores nomes, não é, da obra de missões em todos os tempos. Pouco antes de morrer, perguntaram-lhe como é que o senhor conseguiu coragem para deixar seu país, onde o senhor tinha toda a chance de uma vida próspera, de ser famoso e vir para a África para contrair malária, para ter um braço danificado por um leão, para ser ameaçado de morte pelos portugueses e árabes por causa da escravidão, porque ele pregava contra o tráfico de escravos, e arranjar inimizade também com os ingleses por combater esse tráfico de escravos, para ser ameaçados por feiticeiros, amaldiçoado por feiticeiros inconformados, doutor, com as suas pregações. Por que o senhor fez isso, largou isso tudo e veio para cá para passar por isso tudo? Sua resposta foi rápida. Porque eu recebi a ordem de alguém que também me disse e diz: não te desampararei, não te deixarei. É maravilhoso perceber que quando nós oramos, Deus na pessoa do Espírito Santo é a nossa defesa, é o nosso consolo, é o nosso conselheiro. Quando Jesus falou do Espírito Santo que viria em seu nome, lá em João 14, o chamou em aramaico por um nome que, ao ser traduzido para o grego, foi Paráclitos, que significa aquele que defende, aquele que ajuda, aquele que intercede por alguém, aquele que aconselha consolando. Deus, na pessoa do Espírito Santo, então, é quem nos aconselha consolando. Por isso ele é conselheiro, por isso é consolador, e aparecem esses dois títulos nas versões da Bíblia, né? Dando a mim, neste caso, e dando a você, e aí é só acreditarmos, dando a mim e a você as condições que deu ao advogado presbiteriano Horace Spafford, diante das mortes em um naufrágio das suas 3 filhas, quando esse Espírito Santo lhe deu condições de, se colocando de joelhos, fazer aquela poesia que o seu amigo e irmão em Cristo, o Batista Paul Bless, musicou, fazendo surgir o hino Está Tudo Bem com a Minha Alma, ou como cantamos aqui no Brasil, Sou Feliz com Jesus. Bem, meu amado, minha amada, mano e mana, é por isso que nós nos dirigimos ao Pai dizendo: ó Senhor, nosso Deus, vê quão grande é o nosso mar, quão imensas são as suas ondas, na certeza de que por causa do Espírito Santo, nós também podemos dizer, mas por causa de Jesus, porque Jesus está conosco, em nossos frágeis barcos, nesse mar imenso, nós podemos ser balançados, molhados, subir e descer, mas jamais nos afogaremos, jamais pereceremos.